Aqui está exatamente o que vai acontecer agora que a rainha Elizabeth II morreu. O público é fascinado pelos membros da família real britânica, mas não tanto quanto a chefe da família, a rainha da Inglaterra. A rainha Elizabeth II foi a monarca com o reinado mais longo da Inglaterra. Ela subiu ao trono após a morte de seu pai, o rei Jorge VI, em 1952, e reinou até a sua morte em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos. Espiralando em um período de luto e imensa mudança, então o que exatamente está acontecendo dentro e fora do Palácio de Buckingham, agora que a amada rainha da Inglaterra morreu? Já foi considerado traição falar da morte potencial de um monarca, um crime punível com a morte. Felizmente, planejar a morte de um monarca não é mais visto como blasfemo, mas necessário, e os planos para a morte da rainha Elizabeth II são intrincados, meticulosos e até ensaiados. O protocolo para o país, codinome London Bridge, envolve 12 dias de luto, anúncios públicos muito específicos e um novo monarca. Príncipe Charles se tornou rei no momento em que Elizabeth II morreu. A princesa Elizabeth tinha apenas 26 anos quando seu pai morreu e ela imediatamente se tornou a rainha Elizabeth II. Sua coroação oficial veio cerca de um ano depois, mas no momento em que o rei Jorge VI morreu, Elizabeth se tornou rainha da Inglaterra. A tradição continuará agora que Elizabeth II morreu, tornando seu filho, Príncipe Charles, rei. Alguns monarcas optam por mudar seu nome, mas no dia de sua morte, foi anunciado que o Príncipe Charles passaria a ser conhecido como Rei Charles III. Charles será oficialmente proclamado rei em uma reunião do Conselho de Adesão, com a proclamação lida no Palácio de St. James e no Royal Exchange em Londres. O secretário particular da rainha foi encarregado de dar a notícia. Os primeiros movimentos para informar o público foram feitos por Sir Edward Young, secretário particular de Elizabeth. Young ligou para a recém-eleita primeira-ministra Liz Truss, que espalhou a notícia para os outros 15 países, dos quais Elizabeth II é chefe de Estado, bem como para outras nações da Commonwealth, incluindo Canadá, Nova Zelândia e Austrália. A notícia não era oficial até o Palácio de Buckingham fixar uma nota literal nos portões do palácio. Depois que o secretário da rainha e o primeiro-ministro foram alertados e a informação se espalhou para outros países da Commonwealth, era hora de o público ser informado de que seu monarca estava morto. A notícia não foi considerada oficial até que uma nota foi afixada nos portões do Palácio de Buckingham. Um lacaio vestido de luto completou a tarefa. E só então a parte online de London Bridge começou. O site do palácio mudou para uma única página, preta, com apenas a notícia da morte da rainha. A Press Association foi notificada e a declaração foi publicada online e impressa em todo o mundo. O codinome dos planos para a morte da rainha era um segredo há anos. O protocolo em torno da morte de um monarca sempre foi discutido usando codinomes. A morte de Jorge VI foi Hyde Park Corner e os planos funerários da rainha-mãe foram Operação Taybridge. O codinome da morte da rainha Elizabeth II permaneceu em segredo até os últimos anos. Acredita-se que o codinome seja a Ponte de Londres, London Bridge. A frase "a ponte de Londres caiu" foi usada para transmitir a notícia de sua morte. Planos estavam em vigor se a rainha morresse fora de Londres. O protocolo detalhado para a morte de Elizabeth II dependia fortemente da morte da rainha em Londres. As coisas podem ficar um pouco confusas se não houver regras precisas a serem seguidas. E é por isso que quase todos os eventos foram contabilizados. Se a rainha tivesse morrido no exterior, um jato real teria fretado
um caixão real e agentes funerários reais. Como ela morreu na Escócia, onde morava em sua residência em Balmoral no momento de seu falecimento, o processo fica ainda mais complicado e a Operação Unicórnio aconteceu. Um ritual escocês completo provavelmente acontecerá no Palácio Real Escocês, Holyrood House, seguido de uma precisão até a Catedral de St. Giles. Em seguida, o corpo da rainha será levado de trem para Londres. Seu corpo acabará chegando ao Palácio de Buckingham. Repórteres de televisão e rádio sabem exatamente o que dizer e até ensaiaram. A imprensa não entrou cegamente na cobertura da morte da rainha. Pelo contrário, a maioria dos que cobriram sua morte eram bem treinados no que dizer e quando dizer. A regra mais básica é que os apresentadores se vestirão de preto e a Rádio 4 começará sua transmissão com as palavras sombrias. Esta é a BBC de Londres. Mais profundo do que isso, os repórteres individuais de rádio, televisão e imprensa sabem o que vão dizer. O Times supostamente tem mais de uma semana de cobertura já preparada. Cada estação de rádio tem 2 playlists de músicas tristes preparadas para o caso de o país entrar em estado de luto. Alguns canais de notícias estão se preparando há anos. A ideia de ensaiar para a morte de um monarca não é novidade para a Grã-Bretanha. A rainha Vitória detalhou o conteúdo de seu próprio caixão já em 1875. O funeral da rainha-mãe foi planejado por 22 anos e o último vice-rei da Índia escreveu o cardápio para seu próprio almoço fúnebre, um cardápio de inverno e um de verão, só por precaução. Serão 10 dias de luto. Uma das principais coisas que vai acontecer é o período de luto. Durante 10 dias, o país estará em estado de luto oficial, que terminará com seu funeral. O dia de sua morte foi considerado dia D, e a lista de eventos que ocorreram no período após a sua morte já está definida. Durante o período de luto, o país provavelmente cairá em uma depressão maior do que se viu em muito tempo, dado ao amor que as pessoas têm pela rainha Elizabeth II. Grande parte do país não conhece um tempo antes de Elizabeth II, na verdade, como acontece com o resto do mundo. O corpo da rainha ficará em estado antes do funeral. Assim como seus ancestrais, o corpo da rainha Elizabeth II estará disponível para todo o país ver. Nos dias que antecedem seu funeral, o corpo da rainha ficará exposto no Westminster Hall, que será aberto ao público. Com certeza será um grande evento. A rainha-mãe teve mais de 200 mil pessoas visitando seu caixão. O Westminster Hall estará aberto 23 horas por dia para acomodar o esperado de 500 mil de pessoas que virão prestar suas homenagens. O novo rei fará uma excursão de 4 dias pela Grã-Bretanha enquanto a rainha está no estado. Enquanto sua mãe está em exposição no Westminster House, o recém-proclamado Rei Charles não estará realmente em Londres. Em vez disso, ele levará esses 4 dias para visitar a Escócia, a Irlanda do Norte e o país de Gales para cumprimentar seus novos súditos. Ele participará de serviços para sua mãe em vários países e se reunirá com chefes de Estado. A questão também é que Charles veja e seja visto. A morte da rainha, ou seja, seu funeral, custará bilhões de dólares à Grã-Bretanha. O dia do funeral da rainha será um dos maiores e mais caros eventos que a Grã-Bretanha enfrentou em décadas. No entanto, não é o custo do funeral que vai custar bilhões de dólares à Grã-Bretanha. É o fato de que nos dias que antecederam seu funeral, o país efetivamente fechou.
A bolsa de valores fechará no dia do funeral, assim como a maioria das lojas. O estádio de futebol obrigarão todos os enlutados que não apareceram na lista de convidados de funeral de elite de 2.000 pessoas, cuja logística será extremamente cara. O dia do funeral e eventual coroação do príncipe Charles se tornarão feriados nacionais, custando ao país bilhões em ganhos perdidos. No dia de seu funeral, não espere ouvir nada além do som do Big Ben. Às 9 da manhã, às 11 horas, o país terá ficado completamente quieto para homenagear a sua rainha. Coisas como moedas e selos eventualmente terão a imagem da rainha eliminada. Embora o processo de eliminação gradual da imagem da rainha comece imediatamente, levará um tempo para que isso aconteça completamente. A imagem da rainha Elizabeth II deixará de ser produzida em moedas e selos e será substituída pela imagem de Charles. Provavelmente levará anos para que a nova moeda substitua completamente a antiga. Eventualmente, tudo com a imagem ou iniciais da rainha terá que ser alterado, tanto no Reino Unido quanto em todos os países da Commonwealth. As palavras do hino nacional do país serão alteradas para Deus salve o rei. A coroação provavelmente será realizada um ano depois na Abádia de Westminster. O príncipe Charles não terá sua coroação oficial por pelo menos alguns meses após o funeral da rainha Elizabeth II e pode levar até um ano, após o que é considerado um período de luto respeitável. Charles assumirá o título de Rei da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte em uma cerimônia espetacular, embora já tivesse o poder da monarquia no momento da morte da rainha. A cerimônia é mais para um show e tradição. Também de acordo com a tradição da coroação, a cerimônia provavelmente será realizada na Abadia de Westminster e oficiada pelo arcebispo de Canterbury. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum dos protocolos pós-morte de um monarca britânico? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!